Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. As nossas mini aulas têm o objetivo de focar no empreendedorismo geotécnico, e quando nós falamos de empreendedorismo geotécnico, nós estamos falando que qualquer pessoa envolvida em qualquer processo de escavação, transporte e aterro, qualquer pessoa que está envolvida num aterro, ela está envolvida num empreendimento de terraplanagem. Terraplanagem é qualquer escavação, qualquer aterro, né? E se a pessoa está envolvida como proprietário, como dono de máquinas, como operador das máquinas, encarregado da terraplanagem, ou até o administrativo que vai pagar as contas, que vai ver o contrato, o advogado que está analisando o contrato, todos eles estão sendo alvo das nossas mini-aulas. E as nossas mini-aulas é uma advertência à sociedade para fazer as boas práticas de terraplanagem, de engenharia civil geotécnica, que é pouco conhecida ainda para o grande público, vou dizer, para o grande povão, né? Que não está muito ligado à parte de engenharia civil na área de geotecnia, né? E isso envolve arquitetos, geólogos, e principalmente engenheiros civis, né? Nós estamos fazendo uma coisa que até para o encarregado de terraplanagem, o operador da máquina, tenha um entendimento amplo, né? Amplo no sentido de básico das boas técnicas de terraplanagem, porque tem pessoas que eu vejo que não têm esse conhecimento. E daí a operação nossa aqui da academia de fazer esse mini treinamento. Desculpa, essas mini aulas, né? Mini treinamento é todo dia às 6 horas da manhã, de segunda a sexta. E as mini aulas é todo dia de segunda a segunda, 10 minutos. Os mini treinamentos são 6 horas da manhã e também tem 3 trechinhos gravados que vão em outros horários. Mas a mini aula, ela é gravada e é enviada todo dia às 16 horas. Bom, hoje nós vamos falar então do projeto terraplanagem de uma forma geral. O que é um projeto terraplanagem? Projeto terraplanagem é quando você tem um terreno natural muito acidentado, e quando eu falo muito acidentado, não necessariamente é muito acidentado, né? Pode ser nem tanto acidentado, mas que eu preciso ter a necessidade de pôr a superfície plana. Quando eu tenho essa necessidade, eu tenho então uma obra de terraplanagem, eu tenho uma obra de engenharia civil, tá? Que deve ser então respeitada do ponto de vista das normas técnicas e das boas práticas, para não ter prejuízos, inclusive vidas humanas envolvidas e meio ambiente, né? Crime ambiental. Então, fazer um corte, um aterro, como mostra o desenho, é uma obra de terraplanagem, tá? Esse desenho vem de uma norma da ABNT, né? E o objetivo é esse, fazer o terreno ficar plano, essa linha vermelha. Eu vou cortar de um lado e vou aterrar do outro, né? No caso desse desenho. Mas pode ser só um corte em um local que vai transportar para um outro, e o outro só um aterro. Ou eu posso precisar de um aterro num certo local e vou escavar em outro local, né? Então, há várias possibilidades aí de ter a obra de terraplanagem. Eu tenho então a situação de aterro aqui embaixo e tenho a situação de corte aqui em cima. O que eu estou mostrando nessas duas fotos é que a situação de aterro, por exemplo, é um talude, né? Então, o aterro foi subindo com uma certa inclinação que deve ter sido dimensionado, é objeto de dimensionamento, sondagem, coleta de amostras, a estabilidade para que esse aterro não venha a romper. Na questão do corte, eu estou mostrando um corte que, por necessidades do cliente, né, ele precisa ser praticamente vertical, né? Essa obra tem cerca de 24 metros de altura, existem algumas edificações lá em cima, e ela foi feita na vertical, quer dizer, uma escavação que a gente vai descendo, escavando e vai fazendo o grampeamento. É um curso, um mini treinamento que nós já tivemos, que é o solo grampeado, né? Na primeira hipótese aqui do aterro, se a inclinação do talude
vai perder muito espaço, então a gente pode fazer o aterro reforçado. Então essa que é a nossa ideia aqui, de mostrar essa necessidade de onde vem a terraplanagem e como ela pode ser feita no caso de corte e aterro, se eu quiser ter mais espaço na área plana. O mais barato é fazer talude, ou seja, inclinado, mas se houver interesse ou ganho econômico em fazê-la mais vertical, eu entro com solos reforçados, quer seja em aterro, quer seja em corte. E aqui, isso que eu estou mostrando aqui, na implantação de um corte e aterro, eu tenho o talude como uma situação mais econômica para vencer o desnível. Agora veja, esse desnível aqui, ou esse talude, que é essa inclinação dessa superfície que vence esse desnível, não pode ser como se faz por aí, que o caso do corte, como é o caso aqui, ele vai ser 1 para 1 sempre, e o aterro vai ser sempre 1,5 na horizontal para 1 vertical. Isso não é engenharia, isso é errado. Pode ser que 1 para 1 seja bom, pode ser que 1 para 1 seja ruim. Então não pode imaginar que corte é 1 para 1 e aterro seja 1 para 1,5. 1 para 1,5, 1 na vertical, 1,5 na horizontal. Isso não condiz com a boa prática, isso é contra a engenharia civil, é contra as normas. Esses taludes precisam ser dimensionados. Então aqui nós temos uma situação de um talude que está sendo executado, um talude de aterro que está sendo executado aqui, de tal forma a uma certa inclinação pré-definida no projeto, e em outras mini-aulas a gente fala como definir essa inclinação, e que deve ser controlado para ter o sucesso desse aterro então. E na parte de corte, falando de sucesso, está aqui um caso que foi escavado numa certa inclinação inadequada, muito íngreme, e houve uma ruptura. Isso aqui é uma ruptura e quase matou o operador da máquina. Por isso que eu estou falando que esses nossos mini-aulas é para todo mundo, inclusive o operador da máquina, para ele tomar cuidado que ele, à medida de fazer uma coisa sem a devida engenharia civil, ele pode estar tendo um acidente, e ainda depois ser ocupado pelo aquilo que ele fez. O operador de máquina tem que ser guiado por um projeto, tem que ser guiado por um engenheiro civil. Ele não pode fazer as coisas do jeito que ele acha, porque ele não, legalmente não pode. E muitas vezes essas escavações e aterros estão deixados para pessoas que não têm responsabilidade sobre aquilo. Responsabilidade como engenheiro civil. Falta o engenheiro civil ou foi negligenciado. Ainda falando sobre a terraplanagem, essa necessidade de fazer uma superfície plana e aproveitamento do espaço, que é esse o objetivo, sempre que se eu vou ter talude, eu vou perder esse espaço aqui. Isso aqui é uma divisa, aqui eu tenho outra divisa, eu preciso planificar, e se eu não consigo pôr os taludes, que eu vou perder muito terreno, e for econômico a gente fazer um solo reforçado, então nós fazemos o aterro, podemos fazer o aterro vertical, não parece esquisito fazer um aterro vertical? É porque é cultural, sempre aterro a gente imagina inclinado, mas a gente pode fazer o aterro praticamente vertical, e assim como o corte, aqui a setinha está errada, não está certo, então um aterro aqui que pode ser em talude, como eu tinha dito na outra foto, e aqui um aterro vertical, isso aqui é um aterro, tá? É a solução, então, do aterro reforçado quando eu quero fazer vertical, Ok? Aterro reforçado. Então, é isso que a gente queria apresentar nesse mini-aula, e peço que vocês compartilhem o projeto, participem, além de ir no canal YouTube e se inscrever e compartilhar com outros, eu peço para o nosso canal YouTube é Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, como está escrito aí no vídeo, e eu recomendo que vocês se inscrevam no grupo do WhatsApp. O primeiro link é o link do grupo do WhatsApp para marcar das 16 às 17, todos os dias de segunda a sexta,
um workshop para tirar dúvidas das coisas que a gente fala aqui, não só nas mini aulas, mas em todas as atividades da Academia Dynamis. Vem conosco, vem trabalhar conosco, entenda porque eu falo, vem trabalhar conosco. Olha, eu tenho a demanda, olha, você tem a demanda, mas a parceria, né? Essa comunhão que nós procuramos e, quiçá, uma visão mais do que holística e espiritual. E eu não sou religioso, tá? Então vamos fechando essa mini aula aqui. Muito obrigado.